Olá, estamos iniciando mais um episódio do GeonCast. Meu nome é Eric Mota, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ceará, atualmente no segundo semestre e membro do GEON. E eu sou o Saulo, também integrante do GEON e estudante de Medicina da UFC. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Dr. Roberto da Justa sobre aspectos envolvendo infecções no geral e o câncer. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco do nosso convidado. O Dr. Roberto é médico formado em 1994 pela UFC. Fez residência em clínica médica pela UFC e residência em infectologia pela USP. Além disso, é doutor em clínica médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia. Por fim, é professor associado do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Dr. Roberto por ter aceitado prontamente nosso convite. Doutor, gostaria de começar pela seguinte pergunta. Existe algum tipo de infecção que predispõe ao surgimento de câncer? Bom, existem alguns vírus que são oncogênicos, isso já é bem conhecido. Posso dar, por exemplo, o vírus Epstein-Barr. Ele é sabidamente oncogênico, ele está relacionado a alguns cânceres, linfomas, leucemias, e é um vírus oncogênico. Um outro vírus também sabidamente oncogênico é o vírus HPV, que é o vírus do papiloma humano, que causa câncer de colo de útero, causa também câncer em ânus, causa também câncer em pênis, em homem, pode causar também câncer em cavidade oral, câncer de cabeça e pescoço. Então, alguns micro-organismos, existem outros, mas eu cito esses, são sabidamente oncogênicos e, portanto, na abordagem de uma maneira geral, dos pacientes como um todo e nos oncológicos, é importante você investigar se essa pessoa já foi infectada ou não por esses vírus. Quais seriam os meios que a gente poderia utilizar para justamente evitar essas infecções desses vírus? Eu falei desses dois vírus, mas é importante a gente lembrar que o paciente com câncer, ele na verdade ele é vulnerável a muitas infecções, não só a esses vírus oncogênicos. Ele é vulnerável a infecções por bactérias, por fungos, por protozoários, vírus em geral. Não só ele é mais vulnerável, mais suscetível, como também ele pode desenvolver infecções mais graves por conta desses micro-organismos. Existem várias formas de prevenção, então é importante que a equipe médica que acompanha pacientes com câncer esteja ciente disso e faça toda uma investigação do histórico de infecções prévias, faça toda uma investigação de vacinações que também foram feitas, porque existem várias vacinas que previnem infecções e até cânceres na população como um todo e, portanto, essa abordagem médica ela precisa ser feita. Isso, naturalmente, pensando em prevenção. É sempre bom falar dessa prevenção, justamente como você falou, desses vírus oncogênicos. Alguns deles têm, inclusive, a vacina, como HPV, que a gente tem a vacina para ele, isso pode ajudar a evitar o número de câncer relacionado a HPV, que, querendo ou não, é muito alto na população brasileira. Mas quanto ao tratamento dessas pessoas que tiveram câncer induzido por alguma doença infecciosa, ele é diferente de alguma forma? O tratamento vai depender do tipo de câncer, da localização do câncer. Então, isso, o grupo da oncologia tem os protocolos específicos para cada tipo de câncer. É importante a gente entender que o paciente com câncer, em tratamento, principalmente a quimioterapia, a radioterapia, coloca ele num momento mais difícil, mais vulnerável, em que infecções oportunistas e também cânceres oportunistas podem se desenvolver. Então, esse paciente em quimioterapia, neutropênico, esse é um paciente que realmente precisa de muita atenção, porque uma simples infecção numa pessoa normal pode se tornar uma infecção muito grave no paciente neutropênico, imunossuprimido. E aí a equipe médica tem que estar muito atenta com relação a isso para poder intervir precocemente e tratar precocemente para que esse paciente possa sair desse processo infeccioso e ter um bom prognóstico. É muito importante assim, a gente perceber essa questão da proteção desses pacientes. E quanto a esses pacientes que fazem tratamento contra o câncer, eles têm alguma predisposição maior a contrair alguma infecção desses vírus? Sim, sim. Então, existe uma situação chamada de neutropênico febril, que em geral ocorre quando o paciente está na fase mais intensa da quimioterapia, os neutrófilos ficam muito baixos, abaixo de 500, abaixo de 1000, e isso torna ele muito suscetível às infecções, principalmente infecções bacterianas e infecções fúngicas. Esse paciente, em geral, está dentro do hospital, então isso é um agravante, porque esses micro-organismos que têm origem nos hospitais, em geral, eles têm muita resistência aos antibióticos, faz com que o tratamento seja mais difícil, precisa de antibióticos mais específicos, mais abrangentes do ponto de vista de eficácia. Então, realmente são pacientes muito especiais, precisam ser muito bem acompanhados e cujas intervenções precisam ser feitas de forma muito
correta e muito oportuna, precisando sempre de um bom suporte do laboratório de microbiologia, a tentativa de identificar qual é aquele agente que está causando aquela infecção, hemocultura, cultura de outros tecidos. Isso tudo tem que estar dando suporte à equipe para que o paciente possa ser adequadamente conduzido. Justamente como é importante a gente ter essa noção de que o paciente oncológico ele é um paciente que está suscetível a infecções, eu fico me perguntando quais seriam esses principais sintomas de uma infecção em um paciente oncológico. E esse é outro aspecto importante, porque muitas vezes os sintomas não são muito evidentes no paciente oncológico. Como ele está muito fragilizado, nem sempre ele tem febre muito alta, ou às vezes a febre não está presente no começo da infecção. Muitas vezes as alterações no hemograma, que são muito comuns nas infecções em pessoas normais, paciente oncológico, em quimioterapia, o hemograma pode não se alterar de forma muito típica. Então, nem sempre os sinais e sintomas de uma infecção estão presentes de forma clássica no paciente oncológico, o que representa um desafio para a equipe médica, porque você tem que ter muita sensibilidade ali, estar atento. Às vezes há uma mudança da frequência cardíaca, há uma mudança da frequência respiratória, há uma fraqueza, uma moleza, uma dinamia que o paciente relata, perdeu o apetite. Então, são sintomas, às vezes, que aparentemente não são tão importantes no paciente comum, mas que no paciente oncológico passam a ter uma importância relevante. Inclusive, a gente acaba por se perguntar por que o paciente oncológico, principalmente quando está em tratamento, ele acaba tendo bastante reações adversas, na grande maioria das vezes, quando está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, e isso dificulta o processo de identificar essa infecção? As reações adversas, elas são mais comuns nos pacientes oncológicos, isso é verdade, por vários motivos, principalmente porque o sistema imunológico do paciente com câncer, ele se altera, não apenas se tornando imunossuprimido, mas também, às vezes, ativando alguns mecanismos que aumentam a alergia, antibióticos, a quimioterápicos, medicamentos sintomáticos. Então, esses eventos adversos também precisam merecer, por parte da equipe médica, uma atenção importante, porque muitas vezes inviabiliza, impede o uso desses tratamentos, fazendo com que o cuidado com esse paciente se torne mais difícil. Então, certamente, os eventos adversos são um componente importante no acompanhamento desses pacientes. Realmente é muito importante a gente ver esses detalhes, né? Estudar e conhecer em detalhes também o próprio paciente, os próprios sintomas que ele vai manifestar, que é para a gente consiga ver com clareza se ele vai ter alguma infecção e como fazer esse tratamento. Bom, pessoal, e aqui nós encerramos mais um Geoncast. Muito obrigado ao Dr. Roberto por conversar com a gente e dividir seu conhecimento e suas experiências. Eu que agradeço e desejo sucesso aí para o grupo do Geon. Obrigado também aos nossos ouvintes pela atenção até aqui. E é sempre bom lembrar, acompanhe a gente no nosso Instagram, @geonliga, onde você pode mandar sugestões para os próximos temas, além de ficar sempre atualizado sobre novos episódios do podcast e acompanhar posts informativos sobre o câncer. Até a próxima, pessoal!